Finalmente, galera, nesse capítulo a gente viu o Lucas pagando por todos os prejuízos que ele acabou causando durante esse massacre dentro da Academia Shiros. E aí, galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes da gente começar, eu apenas queria falar sobre alguns pontos que rolaram no capítulo passado, como, por exemplo, o fato de todo mundo ter ficado horrorizado, mas principalmente a Claire, durante tudo isso, a Glory organizando uma galera junto com os outros professores pra poder contra-atacar o Draniv nesse momento que ele tava vazando dali, além do Draniv subjugar o Lucas por ele ter questionado as suas ações. E no meio de tudo isso, quando os professores partem pra cima do Draniv, a gente vê o Lucas praticamente brincando com todos eles que estavam no local, o que fez com que a Claire tivesse que dar um mega suporte pra eles naquele momento. Mas quando ela resolve fazer isso, é aí que ela acaba se ferindo gravemente pelo fato de ter tentado ir atrás do Kai, enquanto a gente via a chegada do nosso prota pra botar ordem dentro da casa. Desse modo, encerrando o capítulo 138 de The Beginning of the End. E ao iniciar esse capítulo 139 de The Beginning of the End, a gente vê que a Claire mete uma bela de uma descrição pelo fato de ser a primeira vez que ela tá vivendo a Sylvie daquela maneira, ao ponto de ela achar que aquele ser ou criatura era um animal majestoso que tinha desde uma cauda pontuda até escamas negras que pareciam diamantes, fora as suas asas e os seus chifres, mas o que com certeza devia impressionar seriam os seus olhos, pois na visão da Claire eles exalavam uma certa ferocidade, fazendo com que qualquer aventureiro veterano ficasse completamente paralisado diante dele. Porque ainda assim, o medo que a Sylvie tava conseguindo manifestar no coração da galera ainda conseguia ser fichinha comparado ao do Arthur, que nesse momento tava liberando a sua aura assassina, fazendo com que todo mundo, inclusive a Claire, ficasse com medo instantaneamente, pois a cada passo que o prota dava naquele local era o suficiente para fazer geral se borrar de medo, enquanto ele ia em direção ao Lucas, fazendo com que o único arrependimento que a Claire tivesse naquele momento era que ela não ia conseguir se manter consciente para ver a bela surra que o prota ia dar na cara do Lucas. Nisso, depois que o mangá corta a cena e a gente vê que os professores estavam só o bagaço por terem lutado contra o Lucas no mano a mano, a gente vê que o Meliante também estava em choque pelo fato de ele ter visto como o prota chegou, até que nós descobrimos que o cara tinha passado por vários processos, além de um melhoramento de reflexos aprimorado, um power-up na criação e canalização de feitiços avançados, e também conseguiu uma reserva imensa de mana para poder utilizar, e tudo isso foi graças ao Elixir que o Draniv deu para ele. Ou seja, graças ao Elixir do Draniv, o Lucas achava que tinha decidido de um mero mortal para um deus, mas ainda assim, ele ainda não conseguia entender como é que o Arthur conseguia fazer com que ele se borrasse todo daquela maneira, e por causa disso é aí que ele tenta mexer com o prota, falando que ele tinha chegado na hora certa para tudo que ia acontecer, mas o prota não tava nem ligando mais pro Lucas, pois a prioridade dele naquele momento era ver como é que a Tess estava nessas circunstâncias, o que fez com que ele passasse batido pelo Lucas como se não tivesse acontecido nada. Daí, quando ele chega perto da Tess e vê que a Elfinha tava inconsciente, é aí que o Lucas fica pistola com tudo aquilo pelo prota ter ignorado ele naquele momento, enquanto os lacaios do Lucas ficavam com medo de tentar fazer alguma coisa, afinal eles estavam vendo que o cara que tava batendo de frente contra o Lucas tinha um dragão ao lado dele, ao mesmo tempo que o prota tava checando como é que tava o estado da Tess. Mesmo ele percebendo que ela tinha sido drogada e tava com alguns arranhões naquele momento, ele também percebe que ela tava fora de perigo atualmente, o que fez com que o Lucas também logo depois começasse a brincar com a mente do prota, falando que o superior dele até tinha dito pra ele não mexer com ela, mas vendo quão importante ela era pro prota, ele agora achava que ia deixar isso de lado, afinal ele queria acabar com o prota, e qual seria o melhor jeito se não mexendo com a garota que ele gosta, ao mesmo tempo que ele quebrava o seu espírito? Bom, na verdade ele falou bem mais do que isso, só que eu prefiro não botar aqui, porque pode dar ruim pra mim depois com o titio e o YouTube. E agora, provavelmente, essa seria a gota d'água, já que nem mesmo a Sylvie tava aguentando tudo que o Meliante do Lucas tinha falado naquele momento, só que nem mesmo aquilo tava fazendo com que o prota demonstrasse algum tipo de reação, e por causa disso foi aí que o Lucas tentou partir pra cima do Ash, falando que ia fazer mil e uma coisa com a Tess durante tudo isso. E bom, o resultado a gente viu depois, que foi o prota lançando a maior pressão assassina pra cima do Lucas, ao ponto de que o cara acessou a sua magia de fogo instantaneamente, ao mesmo tempo que ele tinha a sensação que tinha um demônio mexendo com as estranhas dele nesse exato segundo, sem falar que ele ainda não entendia o porquê de ele estar reagindo daquela maneira naquelas circunstâncias, o que fez com que ele também se ligasse que essa pressão podia até ser maior do que a do irmão dele e dos professores que ele estava enfrentando dentro da Academia Shiros. Eu ter percebido isso, foi aí que a gente pela primeira vez viu o prota falando o nome do Meliante, com ele logo depois lançando uma analogia, falando que pra ele o Lucas não passava de nada além de um inseto, mas mesmo quando esse inseto mostrava o seu ferrão, até mesmo os mais santos dos homens poderiam esmagá-lo, o que tava mais do que na cara, que foi suficiente para que o Lucas desse pra trás. E quando isso rola, é aí que a gente vê várias mãos tentando imobilizá-lo, ao mesmo tempo que ele se questionava como o Art era capaz de fazer tanto medo nele e quantas pessoas ele tinha matado, e besta de mana ele tinha passado a pesquisa
trecheira pra conseguir uma aura assassina daquele nível. E após pensar em tudo isso, é aí que a gente vê os poderes dele voltando e ele lançando uma chuva infernal na direção do Prota, com a gente logo depois também percebendo que o Lucas estava com medo e tinha percebido isso. Nisso a gente também vê que a Sylvie pergunta se tava de boa pro Prota defender aquilo e ele responde que esse ataque não ia causar problemas a ele. Desse modo pedindo pra que a única coisa que a Sylvie fizesse fosse se proteger até enquanto ele já parava o ataque do Lucas utilizando magia de gelo ao ter ativado a sua segunda fase do legado bestial. O que, diga-se de passagem, fez com que o Lucas entrasse em choque porque ele não esperava que o Arthur ia conseguir defender aquele ataque com tanta facilidade, o que na mesma hora já fez com que ele fosse na direção do meliante. E ao ter ido na sua direção, foi aí que a gente percebeu que o Lucas tinha se ligado que o Prota não estava segurando a magia de fogo e também possuía magia de gelo. Ao ter parado o ataque, mas nem isso já importava mais, porque ele logo depois já lança um ataque novamente na direção do Prota, com a gente vendo que o cara tava completamente insano e totalmente fora da casinha. Para aqueles que curtem todo o conteúdo que eu trago aqui pro canal, ou então curtem só os conteúdos de debate que eu sempre estou trazendo direto, ou pelo menos tentando, caso vocês queiram contribuir de alguma forma para que a gente continue a trazer esses conteúdos, eu gostaria de estar pedindo para vocês se inscreverem no canal e deixarem o like, compartilharem para geral que curta debate ou ainda não conhece a obra, além de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que vocês fazendo isso, vocês contribuem para que a gente consiga bater a meta de 400 de inscritos. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. A gente vendo que logo depois o Prota conseguiu parar esse ataque também, e ao ter congelado essa lança que o Lucas tinha lançado na direção dele, foi aí que ele também aproveitou para lançar a sua magia de raio ao melhor estilo faroeste, o que rapidamente arrancou o braço do meliante, o que fez com que logo depois a gente visse o Lucas agonizando de dor enquanto olhava pro seu próprio braço. E na hora que ele também se toca que o Arthur conseguiu utilizar a magia de raio e também era um quadro elemental, ele acaba sendo erguido pelo Prota, com a gente logo depois vendo o Arthur erguer ele para congelar o seu outro braço. E quando ele faz isso, é aí que a gente vê ele perdendo outro membro, ao mesmo tempo que ele falava e jogava aquela velha ladainha, que ele era o Lucas Wilkes, que ele era da família Wilkes e várias outras coisas. Só que o Arthur já tava meio que de saco cheio de ouvir essa velha ladainha do Lucas nesse momento, o que fez com que ele utilizasse magia gravitacional para poder quebrar uma das pernas do meliante. E ao ter feito isso, foi aí que o Prota começou o interrogatório perguntando quem era o Draniv e se era ele que tinha feito tudo isso, o que rapidamente o Lucas responde que sim. E ao ter dito isso, foi aí que ele tentou fazer uma última cutucada no Arthur, falando que ele também tinha levado o Elijah dali e que graças a isso o Arthur tinha perdido. Só que o que o Lucas não contava era que por ter respondido isso, o Prota acabou quebrando a sua outra perna, o que fez com que ele também já falasse que nesse mundo iriam haver grandes mudanças mais pra frente. Só que para que essas mudanças acontecessem, eles não precisavam que os genes do Lucas continuassem, e foi aí que o Prota acabou com o Lucas de uma vez por todas, desse modo posicionando o seu pé nas partes baixas do meliante e falando que dali em diante ele ia tomar medidas para que as futuras gerações não tivessem os genes do Lucas espalhados por aí, o que claramente fez com que ele rapidamente tentasse pedir desculpas de toda maneira possível, pedindo para que o Prota parasse com aquilo o mais rápido possível. Mas a única coisa que o Prota respondeu era que ele queria que o sofrimento que o Lucas estava passando aqui seguisse com ele para sua próxima vida, desse modo utilizando a força ascendente e destruindo as esferas do dragão do cara, enquanto a gente já finaliza o capítulo 139 de The Beginning of the End. Então galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu sinceramente gostei pra caramba, porque a gente teve boa parte das coisas sendo idênticas a como foi na novel, e talvez até um pouco melhorada, sendo que na hora que o Arthur descobre que o Elijah tinha sido levado, deu uma impressão de que ele tinha se desesperado dentro da novel, porque ele só tinha se concentrado na teste e ele agora queria ter uma informação de onde tinham levado o seu amigo, mas o Clive já chega falando pra ele que os caras já deviam estar longe essa hora, e se eu não me engano ele tinha falado que também tinha sido o Draniv que tinha levado o Elijah junto com ele, mas se eu tô errado e tem mais coisas que poderiam ter sido diferentes nesse capítulo em relação à novel, comenta aqui embaixo. E galera, o capítulo da semana que vem vai ser insano, porque a gente vai ter as lanças chegando, o Byron ficando em choque porque o irmão dele acabou morrendo por causa de todo esse BO, e o Byron indo com sangue no olho pra cima do Prota por ele ter matado o irmão mais novo do cara sem nem eu saber o contexto de toda essa situação. Mas caso você queira saber quando isso tudo acontecer aqui dentro do canal, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que não conhece o debate ou ainda não conhece a obra, além de ativar o sininho pra não perder as notificações. Fora que dessa maneira você sempre vai estar ciente de quando sai conteúdo novo aqui no canal, seja de debate ou qualquer outra obra, além de você estar ajudando a nossa meta de 400 inscritos, fechou? Então por hoje era isso galera, valeu, falou, fui!